Fala pessoal de sucesso, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula. E nesta aula aqui eu vou deixar para você 3 atitudes, 3 estratégias para você aumentar a sua mentalidade ou desenvolver uma mentalidade de aprovado. Afinal de contas, a maioria das pessoas, ela estuda para o dia D, mas elas falham na hora H. E por que elas falham na hora H, André? Elas falham porque a sua mentalidade é ruim, porque a sua mentalidade não está muito boa. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas estratégias para você melhorar aí a sua mentalidade, tá? A sua mentalidade. Então, olha aqui, ó. Eu tenho algumas atitudes, tá? Algumas atitudes para controlar a ansiedade. O que é, André? A ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro, é o medo do desconhecido, certo? E eu não estou falando isso num nível psiquiátrico ou psicológico, eu não sou médico, eu não estou nessa condição. Se você necessitar de algum tipo de apoio, certo? De algum profissional, que você busque. Aqui eu estou trazendo alguns conceitos mais superficiais para você tentar controlar com algumas práticas, algumas estratégias bem práticas, tá? Para você o quê? Para você poder aí melhorar, tá? Ou controlar esse nível de futuro, ou esse nível de ansiedade, ou esse excesso de futuro, certo? Como que eu controlo um excesso de futuro, estando no estado presente, tá? Se eu tenho medo do que vai acontecer no futuro, eu preciso trazer esse medo para cá e criar mecanismos para eliminar esse medo, o medo do desconhecido. Como eu combato o medo do desconhecido? Conhecendo. Então, se eu tenho medo de errar, que eu estude o meu erro. Se eu tenho medo de dar o branco, o que eu preciso? Eu preciso me potencializar, me treinar mais. Busque um apoio, busque uma orientação, busque uma mentoria, esteja ao lado de pessoas que já conhecem essa jornada. Para quê? Para que esse caminho ele esteja mais seguro, certo? É por isso que eu estou falando para você aqui na mentoria, eu falo para você me seguir nas redes sociais, @doandreoficial. Por quê? Porque você vai ter conteúdos práticos de quem já passou a jornada de aprovação, certo? Então, é sobre isso. Então, como eu vou controlar isso? Além de controlar a ansiedade e de forma estratégica, você planejar a sua rota, você pode melhorar a sua alimentação, fazer atividade física, ter um sono de qualidade, certo? Então, são algumas atitudes que você pode utilizar para você melhorar o quê? Para você melhorar aí o seu nível ou a sua capacidade de controlar a sua ansiedade, tá? Outra forma é aumentar a sua concentração. Como eu faço, André? Eu começo a estudar, professor, e eu não consigo controlar a minha concentração. A minha mente, ela começa a devanear, professor. E aí, o que eu preciso fazer, André? Eu preciso eliminar as minhas distrações. Mas eu preciso eliminar 2 tipos de distrações. As distrações externas, ou seja, do meu ambiente, e as distrações internas. Como eu faço isso, André? Assim, ó, as minhas distrações externas. Toda vez que eu sento para estudar, que está muito barulho, o barulho me incomoda, eu posso colocar um tapa-ouvidos ou um isolante, certo? E aí eu não escuto o que está lá fora e eu consigo controlar um pouco mais. 2, você pode colocar uma música em ondas bineurais, ou uma música sem letras, certo? Ou uma música que não é uma música que você gosta, é uma música que te aumente a concentração. E aí tem que ser uma música que não mude muita dinâmica, ou que não te remeta a algum fato emocional. Às vezes você coloca uma música aí, um pagodão, certo? Aí um pagode bem lentinho e ele te lembra da época que você conheceu seu namorado, ou da época que você terminou. E aí você sai do seu estudo e vai lembrar daquele dia que foi triste ou foi muito feliz, certo? Então coloca ondas bineurais ou músicas instrumentais que você não saiba a letra, tá? Porque aí você tende a aumentar um pouco o seu foco. Outro é de movimento. Tem gente, turma, que ele senta aqui, ó, e ele começa a perceber, todo mundo, alguém levanta na biblioteca, ele, alguém passa, ele, e começa a, qualquer movimento ele se distrai. Então o que ele faz? Você tem que ir para uma biblioteca ou na sua casa e sentar de costa para a janela, de costa para o movimento. Tipo um burro selado, certo? Você começa a eliminar, você começa a usar estratégias para te ajudar a estudar melhor, a melhorar a sua performance nos estudos, certo? Outro tipo de distração externa são televisão, geladeira. Estudar em casa, às vezes tem a cama, tem a geladeira e você vai lá e você deixa isso fácil. Então, você precisa estar num estado, num ambiente que te aumente o foco, certo? Então, é muito importante você utilizar isso, tá? Ou
o celular, então desabilite, desative as redes sociais, desative as notificações, desligue as notificações e estude ali, ó, de uma forma o quê? De uma forma focada por um tempo, certo? Agora, as distrações internas, ou seja, a quantidade de pensamentos que vem quando você está estudando, né? Você pode utilizar com duas estratégias. A primeira delas chama-se descarrego, ou seja, folha do descarrego. Você vai pegar um caderninho, uma folha, e toda vez que vier um pensamento disruptivo, ou um pensamento que te tira o foco, você vai escrever ele. Por exemplo, eu tenho que levar minha avó na consulta. Aí você vai pegar um papelzinho, levar minha avó à consulta. Aí você volta a estudar. Aí quando você senta para estudar, vem outro, aí vem assim, pagar o boleto. Aí você pagar a água e luz. Aí você pagar a água e luz. Respira e volta para sua sessão. Aí quando você começa a estudar de novo, vem lá, levar meu filho na consulta. Aí você levar a filho na consulta, certo? Fazer inscrição do concurso. E aí você vai colocando na folha. Isso vai acontecer, você vai condicionar sua mente na primeira vez? Não. Você vai ter que ter uma série de ações para você recondicionar o seu cérebro, tá? Recondicionar o seu cérebro onde? Para ter uma memória focada, certo? Uma mente focada. Beleza? Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia chama-se técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma técnica que você divide o seu tempo em sessões mais curtas ou sessões menores, tá? Você vai dividir o seu tempo em blocos de 25 minutos, certo? Então você vai estudar 25 minutos, descansa 5. Estuda mais 25, descansa 5. Estuda mais 25, descansa 5. Estuda mais 25, descansa 5 ou 10. Certo? Lembra que a gente estabeleceu que o tempo de sessão é até 2 horas? Então você vai colocar sessões de 25 minutos. Por que isso, André? É muito mais fácil, turma, você estudar por 25 minutos, tá? De forma seguida e concentrada do que por 2 horas seguidas. Então, você vai condicionando, melhorando a sua musculatura da concentração. Então, é importante você entender isso, certo? E aí eu tenho agora aqui, ó, uma outra estratégia que é de combater o diálogo interno, certo? Para melhorar a sua mentalidade. O que é melhorar o diálogo interno? Controlar o diálogo interno. É assim, turma, você sempre vai ter aquela figura do diabinho e do anjinho, né? Lá do Tom e Jerry, lembra disso? Então, o que acontece? Toda vez que você verbalizar ou vocalizar algo que te diminua ou uma expressão negativa sobre você mesmo, você precisa neutralizar essa voz negativa e substituir ela por uma afirmação positiva. Dou um exemplo para você. Sua memória não é boa. Tudo que eu estudo, eu aprendo. Tudo que eu aprendo, eu memorizo. Você é burro. Eu estou aprendendo e tudo que eu estudo eu aprendo. Você é feio, eu sou bonito. Você é gordo, eu estou em processo de emagrecimento e buscando o corpo mais saudável da minha vida. Eu não consigo passar em concurso público. Eu estou estudando e cada dia que eu estudo eu me aproximo da minha aprovação. Então você neutraliza e você substitui isso, certo? Agora, isso é na primeira vez, André? Claro que não, turma. Você vem ao longo da sua vida inteira utilizando expressões que te depreciam, que te sabotam. Então você precisa ir condicionando. E às vezes você pode mapear todas essas palavras, certo? Ou essas frases que te sabotam, substituir a positiva e todo dia você repetir isso para você. Eu sou bonito, tudo que eu estudo eu aprendo, a minha memória, eu estou em processo de aprovação, eu estou cada dia mais próximo, hoje eu estou mais poderoso, eu me sinto mais inteligente, mais forte, mais sábio. Você vai verbalizando isso todo dia, até que uma hora, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí você consegue moldar ou forjar uma mentalidade de aprovado, certo? Porque a maioria das pessoas, elas estudam para o GD, mas elas falham na hora H. Na hora de marcar a bolinha, ela erra. Ela estudou 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí ela fica por uma questão, porque falhou. Mas isso não vai acontecer com você, porque você está aqui comigo dentro dessa mentoria e é para a gente poder o quê? Para a gente poder melhorar, certo? Beleza, sim ou não? Gostou dessa aula? Então espero verdadeiramente que você não só aprenda, tá? Mas como você coloque em prática. Não adianta nada você vir aqui, faz sentido, o professor falou tudo, coloque em prática, certo? E uma última que eu lembrei aqui, ó, e eu quero compartilhar com você, é sobre como combater a procrastinação. Eu já falei disso para você, mas
Procrastinação, turma, não é preguiça, são coisas diferentes. E como eu posso procrastinar? Como eu posso combater a procrastinação? Primeira coisa é com você sabendo o que você vai fazer, com o seu planejamento, com a sua organização aqui dentro, como a gente está te ensinando, a organizar a sua rotina, a você saber o que você vai estudar em cada dia. Isso não te dá espaço para que você possa fazer outra coisa, certo? A segunda coisa é blinda, organiza o seu ambiente, deixa o seu material organizado, deixa o seu material pronto para o dia seguinte. Não vá buscar alguma coisa ou deixar espaço. Organiza um dia antes. Deixa o seu ambiente limpo, organizado. Isso vai ajudar você a não se distrair tanto, a você focar naquilo ali. E cada vez que você foca, que você tem um direcionamento, você tende a combater a procrastinação. Beleza? Então, espero verdadeiramente que essa aula tenha feito sentido para você. Deixa até o seu comentário aqui para saber se realmente você está melhorando, se você está aplicando, se você está evoluindo. Porque essas 4 atitudes que eu trouxe para você aqui, ela sem sombra de dúvidas, ela vai forjar aí a sua mentalidade de aprovado. Beleza? Um forte abraço, bora para cima, arrebenta, pau na máquina, te vejo na próxima aula. Valeu!